E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que a gente vai abordar e fazer o seu questionamento para a semana que vem. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol. São notícias, estatísticas, dados de transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Thiago Rosa. Mazuco e Conceição foram as maiores contratações até agora para a nova Série B que está por vir? Thiago, obrigado pela pergunta. Eu não diria que são as duas melhores contratações, mas eu diria que em comparação à temporada passada, a gente hoje tem muito mais confiança na competência dessas pessoas para conduzir bem o nosso departamento de futebol. Para quem não está lembrado, o Cruzeiro iniciou a temporada 2020, além de todos os problemas financeiros que ainda persistem, os problemas diretivos, né, que na época era o pessoal do Conselho Gestor, tava uma zona. Mas quem chefiava o departamento de futebol era o Ocimar Bolicenho e o treinador era o Adilson Batista. Olhando para Mazuco e para o Felipe Conceição, sem dúvida nenhuma, é uma melhoria. Só que eu acho que especialmente no trabalho do treinador, a gente tem que esperar o time em campo para poder fazer uma avaliação. Os indícios são bons, os jogadores que foram trazidos aí fazem sentido dentro da realidade de Série B, são jogadores que tiveram bons momentos. Por exemplo, o Felipe Augusto a gente pode discordar, né, que na última temporada ele não foi tão bem no América, mas 2019 ele tinha ido bem lá no Operário. Então todos são jogadores que recentemente tiveram algum brilho no contexto que a gente vai jogar, que é a Série B. O Mazuco merece elogios também na questão dos jogadores que tinham entrado na justiça contra o clube, né, o Jadson e o Zé Eduardo, que o Cruzeiro conseguiu contornar as ações, vender um atleta, receber uma mixaria e no caso do Zé Eduardo reintegrar e encerrar aquela ação. Então sem dúvida nenhuma os indícios são interessantes. O Felipe Conceição é um cara que promete botar o time jogando pra frente. Foi isso que ele fez nos outros trabalhos, né, que a gente viu em pelo menos 3 clubes importantes aí de Série A ou Série B. Mas eu acho que a gente não deve ter otimismos exacerbados antes do time entrar em campo, tá? Porque antes do Cruzeiro entrar em campo com o Enderson, por exemplo, e com o Sérgio Santos Rodrigues, tudo parecia que estava uma maravilha, mas aí a hora que a bola rolou, o time não conseguiu dar a resposta que a gente esperava e tudo desmoronou. Vamos com calma, eu acho que a gente está bem servido, o Mazuco tem provado aí fazer um bom trabalho como diretor, o Felipe Conceição tem tudo para fazer um bom trabalho como técnico, mas tem um ponto aí essencial que vai nortear o trabalho dos dois: pagar salário em dia. Se o Cruzeiro não pagar salário dos jogadores, pode trazer aí, sei lá, o Guardiola para ser o técnico, aquele maluco do Sevilha lá, um Monte, né, que era um diretor muito elogiado, pode trazer os dois para trabalhar no Cruzeiro que a coisa não vai funcionar. Se não pagar salário, ninguém vai conseguir ter sucesso. O Thales Fernandes pergunta: analisando friamente as contratações, você vê uma semelhança na montagem desse time com a montagem de 2013? Thales, obrigado pela pergunta. Eu diria que o método tem semelhança sim. Agora o nível dos jogadores não. Por quê? Naquele momento o Cruzeiro estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Bem ou mal a gente tinha feito uma grande venda do Montilho, né, que se eu não me engano foi algo em casa aí de 10 milhões de euros. E essa grana propiciou para o Cruzeiro ir ao mercado e trazer alguns jogadores bem importantes. Porque hoje a gente lembra muito aí de Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, que foram os grandes jogadores daquele bicampeonato. Mas os caras que vieram com mais renome mesmo foram ali o Diego Souza, né, que chegou como camisa 10 do Cruzeiro, acabou nem ficando um ano, mas ali 6, 7 meses depois de chegar, a gente conseguiu vender ele pro futebol ucraniano e trazer o William na troca. E a gente fez também um grande investimento na época que foi no Dagoberto, né, que não vivia seu melhor momento de carreira, estava lá no Internacional meio em baixa, mas era um jogador importante, participou do tricampeonato do São Paulo pouco antes. Então o Cruzeiro buscou alguns jogadores renomados. Por exemplo, o Newton é um cara que tinha feito uma boa temporada lá a serviço do Vasco. Pouco depois a gente trouxe o Dedé, que era o grande zagueiro do futebol brasileiro naquela época. E hoje o Cruzeiro não tem condição de buscar jogadores com esse perfil, caras de destaque na Série A do Campeonato Brasileiro. Não tem como, não tem dinheiro para isso, né? Então o que o Cruzeiro está tentando fazer? Buscar jogadores de destaque dentro do contexto que ele está inserido, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Então nessa
nessa metodologia existe sim uma similaridade. Agora, se os jogadores que estão chegando pra gente vão dar certo como aqueles de 2013 deram, é muito difícil prever, é muito difícil repetir a fórmula também, e convenhamos que a gente nem precisa tanto. Se essa galera que tá chegando agora jogar metade do que Everton Ribeiro, Ricardo Goulart jogaram, por exemplo, vocês podem ter certeza que no final da temporada a gente vai estar muito satisfeito com o Cruzeiro de volta para a primeira divisão. O Christian Rodrigues pergunta: como ficou a questão da punição do Cruzeiro em relação à torcida? Voltando o público nos estádios, o Cruzeiro terá como punição jogos sem público por causa dos eventos do jogo de 2019 contra o Palmeiras? Christian, obrigado pela pergunta. Eu tenho certeza que eu já respondi esse questionamento recentemente, não tem muito tempo num 6x1 Responde, mas como você fez a pergunta e outras duas pessoas também, eu achei que é uma dúvida aí importante da gente esclarecer. Quando puder voltar a ter torcida no estádio, o Cruzeiro ficará 5 jogos sem ter torcida em competições nacionais. São 3 jogos de punição por causa do jogo contra o Palmeiras, 1 jogo de punição por causa do jogo contra o CSA, que o Thiago Neves erra o pênalti, e 1 jogo de punição por causa do clássico, né, que aquele babaca jogou uma garrafa lá num torcedor rival. Então, seja na Copa do Brasil ou na Série B do Campeonato Brasileiro, se tudo der certo e a gente voltar a ter público no estádio nessa temporada, o Cruzeiro tem 5 jogos sem torcida para cumprir de punição, tá? Essa punição ficou postergada, ela já foi julgada, não tem mais nada para fazer, já foi dado todo o recurso do mundo, são 5 jogos que o Cruzeiro vai ter que cumprir, e aí se não tiver jogo nessa temporada, foi em 2022, 2025, quando for, o Cruzeiro terá 5 jogos em competição nacional sem presença de torcida. O Marcos Vinícius pergunta: quem você daria a camisa 10 e quem seria o capitão? Marcos, obrigado pela pergunta. Essa eu já respondi indiretamente em outro contexto também, que na minha opinião, o melhor pro Cruzeiro nessa temporada de centenário seria deixar a camisa 10 vaga até que algum jogador faça por merecer vestir esse número tão representativo. Mas como eu acredito que não vai ser o caso, algum jogador vai vestir essa camisa 10, eu creio que naturalmente quem vai vestir ela é o Marcinho, que é um jogador que chegou ao Cruzeiro muito destacado lá pela Série B que fez no Sampaio Corrêa, e parece que em campo ele vai ser o camisa 10 do Cruzeiro. Então eu acho que quem tem a maior chance de vestir a camisa é o Marcinho, mas eu, se fosse o responsável por isso, deixaria o número vago. E com relação à faixa de capitão, se ficar no Cruzeiro, eu acho que o Manuel é o nome mais indicado para vestir a tarja, pela postura de liderança que ele mostrou na temporada passada. Foi um jogador muito importante, um dos poucos jogadores do Cruzeiro que mostrava ali aquela indignação com a arbitragem, que cobrava adversário, que tinha de fato uma postura combativa em campo, né? Porque o Cruzeiro nos últimos anos está acostumado a ter jogadores de muita liderança. Por exemplo, o Fábio. O Fábio não precisa vestir a tarja de capitão pra gente saber que ele é um líder do Cruzeiro. A mesma coisa a gente pode colocar para Léo e para Henrique, que são outros jogadores que vestiram a braçadeira também. Mas Léo e Henrique, principalmente, são jogadores que ficaram marcados como lideranças pouco efetivas, né? Não foram os caras ali que tiveram aquela cobrança, foram caras que lideram muito mais pelo exemplo do que por uma postura agressiva. E eu vejo o Manuel tendo um perfil um pouco mais combativo do que esses caras, tá? Então ele seria o meu capitão. Em caso de saída do Manuel, eu acho que outro nome natural seria o Rafael Sobis, porque tem também essa questão da liderança, a experiência, é um cara que sabe ali brigar com a arbitragem, apesar de dar uns pit meio ridículo de vez em quando, mas acho que seriam os nomes mais indicados. E o Fábio é sempre uma opção natural pela experiência que tem, só que eu particularmente não gosto muito de goleiro com a faixa de capitão, porque tem lances no meio campo, no campo ofensivo, que às vezes o capitão tem que chegar perto da arbitragem, conversar, e um goleiro sair do próprio gol e ir lá no ataque reclamar com a arbitragem, o juiz fica puto com isso, normalmente pune com cartão amarelo, por isso que eu acho que é bom um jogador de linha fazer esse papel. O Wesley Tass pergunta: o Cruzeiro vem buscando zagueiro, não seria interessante tentar uma volta antecipada do Arthur, que tá no América? Wesley, obrigado pela pergunta. Eu acho que seria uma alternativa melhor do que contratar um outro jogador, sim. Até porque os nomes que o Cruzeiro especulou recentemente, como por exemplo o Lucas Cal, que jogou no América, enfim, são jogadores que não têm aí grande, né, uma folha corrida de grandes trabalhos no futebol, e se é pra gente botar um jogador para compor elenco, ele tem que ser um jogador que foi formado na nossa base, ou um jogador que custe menos, que é um exemplo aí o Arthur. Só que ao contrário da grande maioria da torcida do Cruzeiro, eu não enxergo no Arthur uma grande qualidade técnica. Eu acho ele um zagueiro útil, é um cara muito alto, ele é bom na bola aérea, só que ele é aquele zagueiro que joga simples, né? É o cara rebatedor, que a bola vem e ele mete o bico pra frente. Não é um jogador de muita qualidade para sair jogando, de muita técnica no passe. Então por isso mesmo eu não sei se o Felipe Conceição tem a intenção de contar com esse jogador, porque ele costuma de gostar de ter um time que constrói as jogadas desde o campo defensivo, né? Ele gosta que os jogadores tenham um bom passe. E eu tenho dúvida se ele conseguiria executar essa função que o treinador exige.
grande. Mas entre contratar um outro jogador, eu também prefiro trazer de volta o Arthur, que lá no América mal jogou, né? Se eu não me engano, ele jogou uma partida só pelo América na Série B, um jogador que é reserva, pouquíssimo utilizado por lá. Não é um jogador que eu tenho a mesma confiança que eu tenho, por exemplo, no Paulo, que eu tinha no Edu ou no próprio Kaká. Eu acho que desses zagueiros que o Cruzeiro revelou, o Arthur é o mais fraco deles, falando do ponto de vista técnico, não do ponto de vista físico, porque fisicamente o bicho é um touro, né? Mas tecnicamente eu acho que ele tem mais limitações que os outros, não é um jogador que eu acho que seja tão bom assim, mas tem alguns caras na base que tem bastante destaque. O César, por exemplo, o Cezinha, né? É um zagueiro que tem bastante qualidade para sair jogando, e acho que ele só não foi promovido nesse início de temporada, como foi o Everton, o Guilherme Matos e o Giovani, porque ele está em recuperação de lesão. Mas é um jogador que durante a temporada eu acredito que naturalmente ele vai ter uma chance aí de pelo menos integrar os treinamentos do profissional para o Felipe Conceição avaliá-lo. O Túlio Rodrigues pergunta: o que você acha do Cruzeiro tentar o Michael do Flamengo emprestado? Seria uma boa, ele é ponta esquerda. Túlio, obrigado pela pergunta. Eu acho que seria uma boa sim, só que aí só falta combinar com os russos, né? Porque basicamente, para o Michael vir jogar no Cruzeiro, o Flamengo teria que topar emprestá-lo e, além disso, pagar mais ou menos a metade ou mais que a metade do salário dele. E aí é uma situação que complica um pouco. O Michael fez uma temporada muito boa no Goiás em 2019, o Flamengo pagou caro por ele, né, para essa temporada 2020, e ele não entregou o que o clube esperava. O Michael não fez uma temporada boa por lá, fez 43 jogos da temporada e marcou apenas 4 gols, sendo que 3 desses gols foram marcados no campeonato estadual. Olhando para a Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele participou de 20 jogos e só deu uma assistência. Nem gol ele chegou a fazer, né? De fato é um jogador que tem velocidade, tem habilidade. Pelo que ele fez no Goiás, seria sim um jogador interessante para o Cruzeiro, até porque se ele conseguiu jogar bem no contexto de Série A pelo Goiás, provavelmente nesse contexto de Série B pelo Cruzeiro, ele conseguiria ter até um destaque maior. Então, se o Flamengo estiver disposto a emprestá-lo e pagar mais da metade do salário, sem dúvida nenhuma seria um ótimo nome. Mas como eu estou deixando bem claro, não é muito realista pensar nesse jogador justamente pelo alto custo envolvido, e porque se o Flamengo quiser emprestar, por exemplo, tem clubes da Série A que teriam interesse em levá-lo para lá, podendo pagar o salário dele e talvez podendo até pagar alguma coisa para o empréstimo também, tá? Então é uma contratação que eu acho praticamente impossível, mas se fosse aí possível, se o Flamengo quisesse fazer essa liberação, seria interessante pro Cruzeiro sim. E por fim, o Mike Tarantino pergunta: você tem notícias do Messinho? Ele ainda nos pertence? Mike, obrigado pela pergunta. O menino Estevão, né, o Estevão William lá, que ganhou esse apelido de Messinho aí, ele sim, ele ainda é do Cruzeiro, tá? O Gustavo Ferreira, que é o diretor da base, o amigão do David, né, ele falou sobre o jogador naquela live ao canal Somos Gigantes, que deu até um certo problema, que ele falou aquele negócio de dia da dificuldade, né, deu um rolo danado, mas naquela live ele falou sobre o Estevão William, que é um menino que a família dele tem boa relação com o Cruzeiro, o pai dele inclusive é funcionário do Cruzeiro, né, atua ali como um olheiro, digamos assim, na parte de captação de atletas, e o menino Estevão integra sim a base do Cruzeiro. Só que ele não tem vínculo profissional com o clube por causa da idade, ele ainda não tem 14 anos, que é o mínimo aí que a CBF permite para haver algum registro do atleta com o Cruzeiro. Então, nesse momento, ele não tem um vínculo formal com o nosso clube. Se ele, porventura, quiser deixar o Cruzeiro jogar em outro lugar, ele pode ir. O Cruzeiro não pode fazer nada com relação a isso, mas até agora existe uma boa relação entre a família dele e o Cruzeiro, então, até segunda ordem, ele vai continuar no clube. Completando os 14 anos, aí pode ser feito aquele vínculo de formação, né, e o contrato mesmo só a partir de 16. Então, vamos aguardar se tudo caminha bem. Se ele vai virar um grande jogador é uma coisa que ninguém sabe, é só o futuro que vai dizer. Talento ele tem, mostra ter muita familiaridade com a bola, né? Ao contrário de outros jogadores do Cruzeiro que a gente viu aí, como o glorioso João Lucas, que tinha uma incompatibilidade com a pelota. O menino parece lidar muito bem com a bola, conduz muito bem, tem habilidade e tudo mais, mas até virar um jogador profissional tem um processo, ele precisa ser muito concentrado, muito focado na carreira para de fato conseguir virar como jogador, né? Porque ter talento com a bola no pé, centenas de moleques têm com 12, 13, 14 anos. Agora, virar jogador profissional são outros 500, tem muitas virtudes que o cara precisa acumular durante essa trajetória. Eu acho que o Estevão, naturalmente, tem tudo para virar jogador do Cruzeiro um dia, mas a gente tem que aguardar, porque nós já tivemos alguns casos emblemáticos aí no futebol brasileiro. Eu acho que o Jean Xera é o mais lembrado, né, de caras que pareciam ter muito talento ali na época de base e não conseguiram virar. E a gente tem outros como o Neymar, que era tratado como um fenômeno desde 10, 11 anos de idade, que de fato virou um grande jogador.
Então aí com calma, o menino tá lá vinculado ao Cruzeiro, tá fazendo o trampo dele, e acho que esse negócio de Messinho inclusive faz mal. O nome dele é Estevão, vamos chamar ele de Estevão, e que ele consiga aí se tornar o Estevão jogador do Cruzeiro no futuro. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas abordados e fazer a sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!